Senhor presidente, demais vereadores, membros da Guarda Civil, funcionários desta casa, profissionais da imprensa, todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, Rádio Educativa agora está fora do ar, pela internet e público aqui presente. Eu tenho 10 minutos, tentarei ser breve, temos bastante projetos para votar ainda hoje. Mas alguns assuntos de suma relevância me trazem aqui hoje. E venho, como líder do PSD, um partido sério, independente, e que sempre colocou o interesse coletivo acima dos interesses individuais. Partido que busca a transparência. E hoje, no pequeno expediente, essa questão transparência foi muito discutida, quando o vereador Marco Rilo e, na sequência, o vereador Maurim falaram das CPIs. Nós tivemos, faço questão de recordar, 2 episódios marcantes nesta casa no início deste mandato, ambos relacionados a CPIs. Senhores vão se lembrar, no início do mandato, tivemos aqui um pedido protocolado com 6 assinaturas, vereador Marco Rilo, vereadora Celi Regina, vereador Jean Charles, vereador Maurim Ribeiro, vereador Carlão e eu, vereador Renato Pupo. 6 assinaturas para a instalação da CPI da Saúde. E essa instalação, apesar de ter 1/3 das assinaturas, como reza a Constituição, ela foi barrada em plenário. Precisamos recorrer à Justiça, bater as portas do Poder Judiciário, para que o nosso direito fosse reconhecido e obedecido. Outro episódio marcante, vereador, foi quando... Se me permite uma parte, por favor. Pois não? Apenas para restabelecer a verdade, claro. Se Vossa Excelência me permite. Na realidade, foi barrado sim, porque o nosso regimento é dúbio, né, quanto a essa questão, e dá até uma interpretação realmente errônea da nossa parte, inclusive o coronel está trabalhando em cima disso, e que nos obrigou a fazer a votação, no caso do requisito. Infeliz, né? Aí, a partir daquele momento, nós tomamos a postura de não fazer mais isso. E Vossa Excelência, num caso idêntico a esse do Macei, pediu, aqui nessa casa, que se votasse o requisito. Está assim, está registrado. Não. Inclusive, contra o próprio vereador Marco Rilo, Jean Charles, falou, não faça isso, Pupo. O presidente está fazendo certo, não precisa. E Vossa Excelência pediu, desculpa, apenas para restabelecer a verdade, infelizmente, nós tivemos uma interpretação, daquele momento, nós seguimos o que Vossa Excelência disse, que está na Constituição Federal. 1/6 tem requisito e está instalada a ceia, ok? Muito bem. O que Vossa Excelência fez não está errado, existe apenas um equívoco nas palavras usadas. Quando Vossa Excelência fala restabelecer a verdade, parece que eu faltei com a verdade. Eu não faltei. O que Vossa Excelência fez foi dar uma explicação do porquê daquele comportamento adotado. Porque o que eu disse é verdade. Foi barrado e nós precisamos bater as portas do Poder Judiciário. Agora Vossa Excelência esclareceu. Barrou porque entendia que o regimento não era claro. E quando eu pedi aquilo que Vossa Excelência falou, foi justamente porque ainda não havia uma posição do Poder Judiciário e eu temia que o mesmo acontecesse. Então, eu queria apenas me cercar, me garantir. Hoje, superada a questão, então, fico feliz em saber, presidente, que a questão está superada. Mas teve um segundo episódio marcante aqui, envolvendo CPIs. Aquele escândalo do Tavolaro, em que a oposição apresentou um requerimento que de início não foi assinado pelos vereadores da base e posteriormente foi subscrito para que pudessem fazer parte da comissão. Deu no que deu. Mas eu fiz esse introito para chegar em 2 questões de suma importância, bastante atuais. O escândalo do PROCON, que evidentemente trata-se de um crime, e o fato de estar sendo apurado nas esferas criminais não retira desta casa o poder e dever de investigar. A Constituição é bastante clara e diz que uma das funções do Poder Legislativo é a fiscalização. Nós propusemos, esse requerimento está em aberto para quem quiser assinar, assinado, eu vou usar um termo que eu tenho ouvido muito na rua, até no jornal já usaram, pelos 4 de sempre, vereador Marco Rilo, vereadora Celi, vereador Jean Charles e vereador Renato Pupo. Nós 4.
A população está usando os termos 4 de sempre, porque são os 4 incansáveis lutando pela verdade, lutando pela transparência. O vereador Marco Rilo, no pequeno expediente, ainda chamou nominalmente 1 a 1, sem êxito. Eu já imaginava que seria esse o resultado. Mas eu vim aqui para tornar público isso, para a população saber quem está buscando a verdade e quem está jogando contra os interesses do munícipe riopretense. Então eu peço ainda, a esperança é a última que morre, peço ainda aos senhores que reflitam sobre isso. A vereadora Alessandra Trigo falou, existe base, existe oposição, mas isso não retira a independência de ninguém, e mais, isso não retira e não pode jamais retirar o compromisso do parlamentar com o seu eleitor. Não retira e não pode jamais retirar o compromisso do parlamentar com a população. Então, seja base ou seja oposição, mas nós temos que defender o interesse coletivo, que sempre deve se sobrepor aos interesses individuais. Pois não, vereador? Uma parte, excelência. Só queria salientar que às vezes a gente tem ouvido falar a questão, isso é político, né? É político, sim, esse é o nosso papel. Nosso papel é político, né? Aliás, é o máximo que a gente pode ir em sanções, são políticas, não tem outro papel. Além disso, é poder judiciário ou a própria administração pública nas questões administrativas e também o judiciário nas questões civis. Então, é político, né, porque a questão é política. O que aconteceu envolve a questão política de aprovação do projeto e tudo mais. Então, eu confesso que, particularmente, eu nem quero entrar no mérito das pessoas envolvidas, né? São empresários e tal. A questão é o que foi levantado, né? E o que gera as dúvidas se aquilo foi um procedimento correto. E aí vem o nosso papel de fiscal para levantar e tirar as dúvidas. Eu não tenho certeza, e é por isso que eu assinei, porque eu não tenho certeza. Se eu tivesse certeza, eu não teria assinado. Exatamente. Obrigado pelo esclarecimento, vereador Jean, mas é isso, é um julgamento político e tem que ser político. O Poder Judiciário julga a questão legal, eventuais ilícitos civis, penais, e só nós temos capacidade para fazer o julgamento político. Estamos abrindo mão desse poder. Poder, dever, porque se fosse apenas um poder seria uma faculdade, mas além da faculdade nós temos a obrigação. Então teve esse escândalo, esse caso grave, e é para isso que eu chamo a reflexão todos os senhores que me ouvem nesse momento, que reflitam. Como disse o vereador Jean, não estamos fazendo um pré-julgamento, estamos apenas pedindo a abertura de um procedimento investigatório. Se tem gente que não está convicto, mais um motivo para investigar. E além deste caso escabroso do PROCON, que é crime, rasgar multa, sumir com multa, um documento público, no mínimo uma prevaricação. Mas temos um outro caso grave, esse do favorecimento dos postos. Também tem um pedido para abertura de CPI. Os 4 de sempre, vereador Jean Charles, vereadora Celi, vereador Marco Rilo, eu, vereador Renato Pupo, e, desta feita, o vereador Maurinho. Fez muito bem, porque ele é autor do projeto que ensejou todo este problema. Então, muito bem, agora falta uma assinatura apenas. Façamos o que o povo espera de nós. Vamos permitir a instauração deste procedimento. E o vereador Maurinho veio aqui no pequeno expediente, fez uso da tribuna, muito bem, com eloquência, mas falou de vários postos que desrespeitam a distância. Mas não é isso que nós estamos discutindo, o mérito já passou. O que nós estamos discutindo é o direcionamento, que não foi de Vossa Excelência, vereador Maurinho, mas o direcionamento que foi feito depois, quando se vetou, o executivo vetou, esta casa derrubou o veto. A vereadora Karina, acabo de me lembrar, na época, votou com a oposição contra a aprovação do projeto, deve ter seus motivos, e depois, quando foi votado a derrubada do veto, ela votou pela manutenção do veto, junto comigo, com o vereador Jean, com a vereadora Celi, com o vereador Marco Rilo. Deve ter seus motivos, provavelmente concorda que aquilo era um absurdo. Está aí a oportunidade da gente reparar no erro, da gente dar à população
o direito de saber o que de fato aconteceu. Então eu quero, mais uma vez, pedir a todos os senhores, deixem de lado os interesses pessoais, coloquem na frente de tudo o interesse coletivo e assinem este requerimento. Tenho dito.